Bem, vamos tirar a máscara, né? Agora. Tá todo mundo aí com máscara. Mas... Olá, eu sou Bruno Gomes, também conhecido como Breu da Selva, que é o meu nome artístico. Sou um artista multilinguagem, eu trabalho com vários meios, né, de formas de expressão, seja na ilustração, na escrita, na música. E tenho aí uma vivência com povos indígenas, saindo de Pernambuco e Alagoas, que é minha terra, mas vivendo aqui no Ceará também, nessa busca pela vida mais simples, natural, no interior do Brasil, e viajando pelo Tocantins, viajando por outros estados como Roraima também, em busca desse aperfeiçoamento pessoal, né? E como artista também, dentro dessa coisa da ancestralidade e da decolonização, que tanto a gente vem trabalhando agora. E aí eu tô aqui nesse espaço, que é do amigo Clauber, a Aldeia Paraíso dos Ventos Funiô. É um lugar aqui no Eusébio, pertinho de Fortaleza, onde a gente costuma realizar práticas xamânicas e artísticas, de terapias, muito ligado ao povo indígena Funiô, que vem de Pernambuco, do interior de Pernambuco, Águas Belas. E aí aqui é um ponto de acolhimento para eles e que eles fortalecem também o lugar com a cultura deles e o saber deles, que vem trocar aqui com a gente. Eles moram aqui atrás, quando eles vêm para cá, né, nessa casinha. E esse ano fizemos uma série de movimentos para contribuir também com a parte econômica, né, deles, já que eles vêm aqui para apresentar sua cultura, para compartilhar conosco suas medicinas e também vender os artefatos, os artesanatos que todo mundo lá, as famílias lá produzem. E aí esse ano a gente reuniu a família aqui que convive, né, que tem essa amizade com os Funiô, família que eu digo família do coração, para poder fazer girar, né, de fazer uma rifa, de vender um livro também que eu estou finalizando agora. Vou fazer o lançamento do meu novo livro como autor e ilustrador, onde a venda dele é repartida com o povo Funiô, que como forma de agradecimento mesmo. Esse livro se chama Asas Raízes e ele conta essa história de gratidão por eu vir aqui para essa terra do Ceará, né, saindo de Pernambuco para vir me descobrir, vir fazer muitas experiências aqui, onde foi aqui que eu estive mais perto, inclusive, dos povos indígenas, não só com os Funiô, mas também conhecendo alguns integrantes de outras etnias, como Genipapo-Canindé, como os Pitaguari, e que é algo que eu faço muita questão assim de dizer o quanto que eu tenho orgulho disso, dessa proximidade, de me ver como um igual, trabalhando lado a lado com eles, né, coletivamente. E é isso, assim, esse livro, As Raízes, mostra muito disso, dessa gratidão pela estadia aqui no Ceará durante 5 anos, e agora eu estou pretendendo voltar para minha terra, Recife, e esperando só esses tempos de pandemia acabarem para poder eu voltar para o mundo de novo.
de viajar nas aldeias, de produzir muitas ideias que estão sendo germinadas ainda com os povos, tanto Funiô, diretamente lá na aldeia, como também o povo Carapotó-Plaquiô, em Alagoas, que é de uma terra do município de São Sebastião, que fica do lado de Arapiraca, que é onde eu nasci. E também entre os Carajá, do Rio Araguaia, lá no Tocantins, e os Javaé, lá da Ilha do Bananal, nos Carajá também. São esses povos onde eu tenho um vínculo, uma proximidade, e venho desenvolvendo algumas ideias de trabalho em conjunto. O início dessa jornada indígena, digamos assim, para mim, se deu muito natural. Ao mesmo tempo, sempre foi uma inquietação muito grande. Eu viver numa cidade como Recife, que é uma grande cidade, onde eu tenho uma influência muito grande do aspecto cultural e histórico de lá, que é algo que me enriquece muito, mas ao mesmo tempo eu convivia com pessoas numa capital onde estava muito mais ligado à cultura de fora, muito mais interessado em viajar para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, para buscar uma riqueza que falta aqui, né, de experiência mesmo e de oportunidades, sendo que eu sempre senti falta de fortalecer essa conexão com a nossa riqueza do interior, dos povos originários. E é nítido como a gente tem uma dificuldade de acessar isso, né? Apesar de que todos os povos estão aí, em todas as partes. A gente convive com eles e não sabe, né? A gente fala um idioma que não é só o português, né? Muitas palavras que a gente usa é indígena e de várias origens. As nossas práticas, o nosso costume, né, de banhar, de rede, de comidas, principalmente aqui no Nordeste, o tempo que a gente... a forma como a gente se relaciona com o tempo, com as coisas, é diferente. Então, vem muito dessa herança indígena. E é fácil a gente não reconhecer isso, a gente se reconhece mais querendo se parecer com o europeu. E aí, na minha juventude, eu tinha muita inquietação sobre isso. Me faltava sempre alguma coisa. Aprender idiomas de fora, para mim, não era o principal. Eu sempre gostei de tentar entender os de dentro, né? E por que a gente não tem um tupi-guarani ou um idioma Iatê, que é dos Funiô, como algo mais natural, né? Do nosso... da nossa valorização mesmo. Então, eu sempre consumi coisas ligadas aos indígenas, música principalmente, eu toco flautas, né? Tenho uma coleção aí de instrumentos nativos. E foi dessa forma como eu fui me conectando até conhecer os primeiros indígenas. Então, até eu me lançar mais para fora do meu estado, para participar de encontros indígenas que acontece na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E lá eu fui tendo mais contato com Funiô, com Guarani, com Ioalapiti, né, os povos do Xingu, muitos povos ali circulando, conversando com as senhoras, os senhores, já assimilando esse trato e olhar com a natureza. Então foi muito se abrir para essa escuta, para estar presente. E aí pronto, depois disso, que aconteceu em 2016, eu comecei a participar de projetos que sempre envolviam indígenas. Então, tanto de Pernambuco como de Alagoas, foi o que mais foi forte para mim.
um dos mais fortes para mim com os Karapotoplaquiô, já que é basicamente na mesma terra onde eu nasci. Então eu me senti muito em casa, eles me acolheram muito bem. E lá a gente fez um trabalho com a juventude, desenhando os aspectos culturais e naturais do ambiente. E cada desenho deles eu depois juntei no computador, fiz pequenas animações com composições de ilustração e depois projetei no corpo deles. A ideia com esse trabalho foi criar uma identificação do que eles veem na terra deles, na cultura deles, no dia a dia, no próprio corpo deles, que aí se chama A Terra que Nós Somos. E eles se identificaram muito assim, com esse processo, gostaram demais de usar tanto os recursos tradicionais de arte como os tecnológicos, né, modernos, como um computador onde se desenha direto na tela, né, as mesinhas digitalizadoras, o projetor. Então, tudo isso criou uma simbiose muito natural, assim, muito bonita com esses jovens. Teve participação de idosos também. Envolveu toda a comunidade, né? Isso aconteceu com o apoio, o incentivo de uma ONG da Bahia chamada Tideuá. É uma ONG que trabalha diretamente com povos indígenas do Nordeste, que eu tenho muita gratidão assim pelo convite. Existe uma preocupação muito grande, eu vejo isso acontecer em todas as aldeias ou povos que eu já conversei, que é justamente essa perda gradativa dos costumes, da cultura, do idioma. No Nordeste se vê muito, assim, a maioria dos povos já não tem mais o seu idioma original. Eles lembram de algumas palavras, aos poucos vai resgatando. Os Funiô é um dos únicos que ainda no Nordeste preserva. E eles têm um trabalho muito grande para poder manter isso. Os Canela no Maranhão também têm o idioma deles preservado. Só que eles dizem que o idioma é a principal força. É o que mantém a união e esse contato com a oralidade, né, dos antigos. Os jovens hoje em dia, pelo acesso fácil, através da mídia, através das próprias necessidades, né, de se manter no dia a dia dentro desse sistema capitalista, dentro desse sistema de educação que não conversa muito com ele, essa dificuldade de se manter assim nas tradições é uma preocupação muito grande para os velhos. Então, os Funiô mesmo, eles têm um ritual que acontece todo ano, que dura 3 meses. É um retiro, eles saem da aldeia principal, que está bem misturada com o mundo branco, para poder se retirar para uma aldeia sagrada, onde ninguém mora lá, mas durante 3 meses do ano, eles vivem lá como ao modo antigo. Sem água encanada, sem energia elétrica, sem conexão com internet ou TV. E aí é só a fogueira toda noite, as conversas com as bibliotecas vivas, né, que são os anciãos. E isso é que fortalece o povo. Em outras aldeias, como um pessoal lá do Tocantins, existe uma preocupação muito grande com a entrada de bebida alcoólica, com a entrada de drogas, não é? Que quando o povo vem desse processo de massacre, de silenciamento, de marginalização, é fácil também acabar caindo para buscar uma vida mais fácil, né, de igualdade, só que através de meios que não são os melhores. Então, gera uma série de complicações, assim,
E os idosos, né, os anciões das aldeias é que têm um trabalho grande de manter essa juventude interessada pelas histórias dos antigos, pela forma antiga de fazer as coisas. E aí se torna também um problema grande é a entrada das religiões nas aldeias. Porque uma vez que eles estão tão abertos a influências negativas através dos vícios ou do próprio consumismo e política, né, do mundo branco, geram uma série de violências dentro e de afastamento entre os entendimentos, né, de comunidade. E aí a religião acaba vindo também através dos missionários que fazem um trabalho de ajuda social ao mesmo tempo de assassinato da própria cultura deles. Então é um problema enorme isso. E é tudo complexo, né? A vida humana e toda a história. Não tem como a gente negar tudo o que aconteceu. Mas tem como a gente reconhecer os processos de mudanças gradativas que é possível ser feito, né? A começar por nós, assim, do mundo branco. Eu tenho uma ascendência indígena por parte da mãe, né? A minha avó a bisavó dela era indígena do interior de Pernambuco, não sei qual etnia era, mas com o meu retorno agora para Recife, é uma busca que eu vou fazer, um resgate dessa história. Então pode ser Funiô, pode ser Pancararu, pode ser Chucuru, mas todos nós temos esse sangue indígena. Então, da mesma forma que muitos de nós, fora das aldeias, dentro desse mundo urbano, a gente sente esse vazio dentro querendo ser preenchido pelo mundo natural, pela simplicidade da vida indígena e riqueza, né, a riqueza milenar, né, que ela nos transmite. Eles também, de dentro das aldeias, eles estão nessa mesma luta. Porque é muito fácil você querer ter um celular novo, um carro, dar os brinquedos do momento para os seus filhos, porque está tudo ali sendo jogado para você na televisão, né, na convivência com o mundo branco em volta, né, que cada vez mais engole as aldeias, do que querer continuar as práticas do artesanato, né, do uso com as sementes, com a palha, com a madeira. E aí acaba que isso é uma luta de todos nós. Cada objeto que eles fazem, existem dois aspectos. É o aspecto físico da função daquele objeto, como também o aspecto espiritual, como que cada objeto desse carrega uma energia, carrega um espírito, carrega aquela força que a pessoa que fez colocou no tempo dedicado àquilo, né? A arte é isso, né? O objeto artístico, ele traz um significado para além da própria matéria. Significado de proteção, significado de força para encarar as lutas do dia a dia. Aqui são alguns objetos Funiô. Esses objetos foram deixados aqui, né? Os Funiô, eles costumam vir para a aldeia para fazer os rituais e vender. É um momento muito importante para eles arrecadarem recursos para entrar no retiro do Uricuri. E aí, esse ano não foi possível, né? Eles estarem viajando, estarem na estrada como eles gostam e em comunhão aqui com as pessoas que fortalecem isso com eles. E aí por isso que eu criei uma loja junto com eles, uma loja online chamada Krauá. O endereço é krauá.tk. Aí colocamos à venda todos esses objetos.
para poder contribuir também com a causa deles, nas economias deles. Esses objetos, eles são vendidos, né, para arrecadar recursos, sim, só que esses são objetos de uso pessoal, né, são os objetos pessoais deles. Eles usam para proteção tradicional deles. E para eles é uma dor, na verdade, ter que vender esses objetos. Porque uma vez que, com o aumento da urbanidade em volta, né, o rio que é poluído, as matas que são destruídas, não existe mais caça. Não existe mais uma vida destinada à caça, à agricultura, como era antigamente. Então eles dizem que a caça deles são os objetos sagrados deles. Mas é essa troca. Eles só vendem para aquelas pessoas que sentem, e eles estimulam isso, sinta o chamado de cada objeto desse, né? A força que ele tem conversando com a sua força interna, para poder você se identificar e adquirir esse objeto através dessa linha de pensamento, desse sentir. Não por ser algo exótico, não por ser um objeto à venda, simplesmente. E eu acho muito bonito isso, da parte deles. Sempre que eles estão mostrando as peças, eles puxam por esse lado de entender o sagrado que tem em cada uma. Então, poder ver, pegar, sentir é muito importante para eles e alimenta isso em nós também. Uma coisa que eu queria comentar também é sobre o meu processo artístico de decolonização. E aí eu emendo com a música. Eu, como artista, e crescendo também num ambiente artístico, o meu pai sendo também artista plástico, desenhista, o meu irmão é músico, compositor, fui muito influenciado por essa energia, né, dentro de casa, e é algo que eu me orgulho muito, assim, de ter participado disso, de desde cedo me voltar para esse trabalho artístico. Sendo que de um tempo para cá eu fui modificando a influência que eu recebi de uma arte mais acadêmica, né, que o meu pai é muito representante disso, dessa forma correta, digamos assim, de desenhar um rosto, de fazer uma perspectiva e figuras animais humanas, tudo de uma forma correta, alinhado, bem composto, né, dentro de simetrias. E isso eu fui deixando mais, com o meu processo de descoberta pessoal, tanto artística como pessoalmente, e de viajar, vir para o Ceará, estar entre os povos indígenas, foi criando em mim uma necessidade de simplificação, de sintetização do traço, da forma de fazer, de identificar mais os processos naturais, de passar mais expressividade e significado com o uso das ferramentas do que a perfeição, do que a proximidade de uma realidade. Então, eu considero que eu fui fazendo essa decolonização do meu traço, do meu processo artístico, a partir desse contato com os povos indígenas. Você vai ver desenhos dos Yanomami, desenhos dos grafismos, desenhos dos povos do Xingu, todos eles buscam uma expressividade, uma representatividade da realidade de forma pictórica, de forma abstrata, na maioria das vezes. E aí isso é muito rico, isso me influencia muito. E aí eu percebo que hoje eu consegui fazer essa transição de uma arte que prezava pelo retrato fiel da figura para uma arte que preza mais pelo sentimento da figura do que a própria figura em si, né? Pelas experiências vividas, pela história contada, do que do realismo. E aí esse livro que eu estou lançando agora, chamado Asas Raízes, mostra essa transição, onde eu peguei imagens que eu fiz em carvão tempos atrás, de quando eu fiz a transição para cá para o Ceará,
com imagens que eu faço hoje em dia de pinturas rupestres contemporâneas, eu chamo assim. E aí é um filme, é um livro, também tem registros de viagem, de vídeo, de foto, que aí eu estou lançando agora de forma digital, né? E é esse livro que está sendo vendido em parceria com os Funio também para contribuir com eles nesse ano de pandemia, né? E aí a parte visual, a parte de animação também, está tudo incluída, e também tem a parte musical. Eu acredito que a minha potência artística, que se resume a um desenho ou a uma escrita vinculada ao desenho, né, como os livros ilustrados. Esse livro aqui foi um dos primeiros que eu ilustrei, né, e foi nessa temática dos povos do Xingu, um conto da oralidade lá xinguana. Mas o que eu estava falando é que para chegar nesse ponto aqui, tudo tem som, tudo passa pela musicalidade. Até uma coincidência se tratar de uma história que fala das flautas sagradas do povo Camaiurá, que é o jacuí, uma das flautas mais importantes que eles têm. E eu sou muito isso, de tocador de flautas mesmo. O fato de ouvir as sonoridades indígenas desde cedo, quando eu tive contato a primeira vez com flautas, me veio de forma natural. Então, independente assim da conexão de sangue ou não que se tenha, da quantidade de sangue indígena que se tenha na gente, em mim, existe uma conexão que é além disso. É conexão de DNA, de memória genética do corpo. Então, se o nosso corpo foi gerado aqui nessa terra e veio dos átomos que fazem parte dessa terra, através dos nossos ancestrais, ancestrais não só mãe, pai, avós, mas ancestrais planta, árvore, terra, água. Então está tudo dentro da gente. E aí isso eu sempre tive uma facilidade de entrar nessa memória. Então eu trouxe aqui alguns instrumentos. Para mim são instrumentos de força, instrumentos de meditação, como o maracá. Esse maracá foi o Ediran Feacholá que me deu, que é Funiô. Me fortalece muito nos momentos que eu preciso, né? Nos momentos de insegurança, né? De dúvidas na vida. E a flauta é um processo meditativo, onde através do sopro dela eu deixo fluir os pensamentos. Vou tocar aqui um pouco. Essa aqui é uma flauta dupla, inspirada nas confecções de flautas dos nativos norte-americanos. Tem essa daqui também, que é uma preferida minha, foi a primeira que eu ganhei, meu pai que me deu. Ela já tem uma origem peruana.
E eu passava horas tocando. É, e se eu estava um pouco doente, eu melhorava. Já me senti curado de febre tocando flauta. E nesse ano de pandemia, eu me voltei muito para os sons. Eu sempre considerei como um hobby, mas hoje em dia eu já estou mais profissional nisso. Então eu faço parcerias com pessoas da dança, pessoas das terapias, tocando, né, e criando sonoridades ao mesmo tempo ali na força do momento. Então todas as músicas que eu faço são processos intuitivos, né? São criações do momento. Então depois eu esqueço como é a melodia, é o que me vem. E o processo artístico é muito isso, vem muito do abstrato, vem muito do inconsciente ou de canalizações de forças externas, né? De seres que estão aqui entre nós, mas não conseguimos ver. E os indígenas, eles têm muito forte a crença neles, nos encantados. E eles estão aqui, inspirando a gente, protegendo e guiando a gente. Eu acho que nunca a gente ouviu falar tanto sobre as causas indígenas. Nunca foi tão necessário e urgente a gente estar mais próximo da voz indígena, a gente poder estar de igual para igual nos espaços com os indígenas. E eles estão cada vez mais cientes dessa necessidade. Através da juventude que eu acompanho e que eu tenho uma amizade, vejo movimentos na literatura, na música, a decolonização desse apagamento da voz indígena para agora a gente ver o indígena em toda parte. É algo que me alegra muito, apesar de todas as dificuldades e de toda a violência que isso causa, né? Porque incomoda muita gente que está enraizado nesse pensamento colonial ainda e nem sabe, só quer manter seus privilégios e a sua posição de poder. Mas esse compartilhar dos espaços está cada vez maior e é inevitável. Então teremos indígenas no poder logo, logo. Eu acredito muito nisso. E como a gente consegue ver cada vez mais escritores, pensadores, políticos, tudo vindo de origem indígena. Então é muito importante a gente valorizar isso, a gente se atentar a isso, né? Então existem muitas figuras que estão trabalhando nisso e é uma vanguarda de um resgate ancestral que a gente está vivendo. Me anima muito poder fazer parte disso também. Eu conheci mesmo um amigo, ele é um indígena urbano, vive em São Paulo, mas a origem dele é do Rio Grande do Norte. Ele vem do povo Trarairiu, ou é Tarairiu. Ele vem do povo Tarairiu, do Rio Grande do Norte. E ele é um músico, compositor, erudito, pianista, poeta. Então é muito importante a gente ver o indígena hoje em dia utilizando dos recursos que estão acessíveis a todos, na educação, na tecnologia e fazendo a sua arte, independente se faz vinculado ou com uma fala indígena, a uma fala de luta, né? Mas é arte, tudo é arte indígena. E o Jaide Esbel também é uma grande influência na arte para mim, como também o Daniel Munduruku, na escrita. Então, pessoas de todas as áreas, de todos os conhecimentos indígenas estão aqui presentes no Brasil. Aí, quando você fala de arte indígena hoje, o pensamento colonial imagina a figura do caboclo, a figura com cocá, a figura com roupas de palha, o uso de pena, os grafismos, não é? Isso que é tudo muito óbvio do mundo indígena, né? E é ótimo que esses elementos ainda permanecem, eles estão muito presentes.
Mas a arte indígena não para por aí. O indígena, ele não precisa usar cocá para dizer que é índio ou se pintar com genipapo para dizer que é índio. Isso faz parte da natureza deles, certo? Mas quando você vê trabalhos como do Denilson Baniwa, né, que ele é um performer indígena do povo Baniwa, mas que conversa com o mundo branco através da arte dele, que não precisa estar vinculada a nada relacionado ao grafismo ou a uso de penas e palha, aí você começa a ver que o mundo é muito mais amplo, né? Tem o Ziel Carapotó também, que é do povo Carapotó que eu conheci, ele mora em Recife. É uma pessoa incrível que faz um trabalho de audiovisual e de performer também na arte dele, que ele está ali para transmitir os sentimentos as necessidades da alma dele, não é? E tudo se torna político, tudo se torna corpo político de resistência, independente do que ele está falando. Eu vou tocar um pouco esse didgeridoo. Isso aqui é um instrumento dos indígenas australianos, dos aborígenes, que é outra forma minha de conexão com terra e céu. Eu, quando toco um instrumento desse, eu me conecto automaticamente com a origem dele. E eu sei que da importância desses instrumentos também para os próprios indígenas, né? Seja da Austrália, seja sul-americano, onde é natural você sentir lá dentro esse resgate, né? Esse retorno. E assim, eu acho que tudo bem também você poder se perder um pouco no mundo branco para conhecer como os aspectos fora da sua cultura, trazer algo ainda de bom para dentro da cultura, essa necessidade de conhecer a forma como tudo funciona lá fora para poder estar preparado dentro, né? Então, indígenas que se tornam engenheiros ambientais, se tornam advogados, tudo isso é necessário, assim, né? Existem grandes embaixadores indígenas que falam pelo Brasil de forma muito ancestral, de forma milenar, dessa terra como uma terra milenar, né? Para quem é lá de fora. E aí você vê todo esse povo de história milenar que tem aqui dentro, mas sendo atravessando uma história de genocídio secular e apagamento. Então, é muito importante esse retorno dos dois lados, né, a essa linguagem através dos instrumentos sagrados. A gente vê esse movimento, né, de reconhecimento assim, dos erros do passado e de como é tão presente ainda, não é, essa questão da colonização aqui, como em outros países, né, como a Austrália. E é necessário, assim, muito investimento em educação para poder a gente começar a mudar essa história, porque uma vez que os livros infantis não retratam a história indígena
contado pelos próprios indígenas ou trazendo os próprios autores indígenas para dentro das escolas, isso dificulta mais. Mas eu acredito que é o processo natural, é com o tempo e o maior acesso à existência desses povos no dia a dia, isso vai favorecendo a um equilíbrio, a um possível equilíbrio. Então, assim, ainda temos muita deficiência nisso, de ver espalhado a atuação indígena, né, a valorização indígena nos ambientes urbanos e, no geral mesmo, né, na sociedade brasileira. Mas vemos também figuras muito importantes que fazem um trabalho de reconhecimento. Esse ano, o Prêmio Pipa, que é o maior prêmio da arte contemporânea brasileira que nós temos, premiou um artista indígena que foi o Machacali, o Israel Machacali, né, do cinema. E isso é um grande avanço, esse reconhecimento. Do trabalho dele, de dentro da aldeia mesmo, de uma forma tão natural, mas com muito conhecimento técnico, ser levado para um reconhecimento mundial. E você vê que cada conquista dessa entre os indígenas, ela é compartilhada com a comunidade. Então, todos os povos se beneficiam com um que levanta. E aí todos eles estão sendo puxados para esse avanço, sofrido, gradativo, mas que tá encaminhando, sabe? Tá indo para algum lugar. E é muito necessário nós se atentarmos a isso, nós consumirmos mais arte, produção indígena, literatura indígena, conhecimento indígena, de falar de igual para igual, sabe? De poder ouvir mais do que falar, inclusive. E aí isso é que eu acho que vai equilibrando tudo. Então, por mais que tenhamos ainda muita deficiência, muitas pessoas isoladas dessa identidade brasileira tão forte, mas aos poucos as novas gerações vão trazendo mais isso e vai curando as gerações anteriores que fizeram tanto mal. Então é isso, é uma história que não acaba, né? Essa busca, esse aperfeiçoamento pessoal. Eu, como artista, venho muito observando para dentro de mim, para como todo esse movimento se dá, não é? De aprendizado mesmo, de aperfeiçoamento artístico, com as coisas que eu venho produzindo agora. Estou lançando o livro Asas Raízes daqui a um tempo, já eu estou lançando, mas já está pronto, que é muito assim, mostra muito isso. Essas mudanças minhas como artista, como pessoa, tá tudo lá, tudo tá falado ali de forma poética. E sempre é uma gratidão enorme de poder, de ter esse privilégio, e era bom se as pessoas identificassem isso como um privilégio mesmo, de estar tendo acesso a essa cultura, a essa forma de salvar mesmo ao nosso modo de existência civilizado, digamos assim, que está em decadência, para um modo mais natural de enxergar o mundo, o próximo, com mais empatia, com mais cuidado, né? De sair desse ciclo de destruição que estamos vivendo. Um caminho difícil, mas extremamente necessário. E tudo que eu faço hoje vai ser compartilhado de forma comunitária, de forma coletiva, porque é um jeito de eu me curar também desses processos de individualização, de consumismo e de ideias de propriedade privada e de recursos naturais sendo devastados, que trazemos tudo isso de outros povos que não é o nosso.
Então é uma gratidão mesmo, assim, por essa terra Ceará ter me acolhido, por ter me mostrado tudo isso também através da natureza dela e também da história ancestral que essa terra tem, de através da força que eu recebi aqui, né, recebendo também o Grupo Funiô nesse espaço, né, nesse local, de isso poder ter me impulsionado para ir descobrir outros povos no interior do Brasil. Então, eu fico muito feliz mesmo que eu esteja participando desse processo e levando pessoas comigo que também estão nos seus caminhos de aprendizado. E assim a gente vai construindo novas possibilidades, não é? De entendimento, de convivência, de construção de um mundo novo a partir desse compreender e de reestruturar os escombros que tá na nossa sociedade, né? Temos que limpar essa casa e com a ajuda de todo mundo, né? De toda essa diversidade. Então, obrigado pela presença de vocês da TV Igara aqui conosco e desse espaço, né? De poder abrir essa fala que é tão importante.